Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2020, e o Grupo de Conjuntura da UFRJ está aqui reunido mais uma vez para gravar o seu podcast. Hoje nós temos dois temas para tratar. O primeiro é o tema do resultado do PIB do primeiro trimestre, e o outro tema é o financiamento, como financiar esse enorme crescimento dos gastos que vem ocorrendo por conta do combate às consequências do coronavírus. Então, começando pelo PIB, os dados divulgados pelo IBGE sobre o primeiro trimestre deste ano, o dado síntese, que foi uma queda de 1,5% do PIB do primeiro trimestre contra o trimestre anterior, é, na verdade, um dado híbrido, né? Uma espécie de um Frankenstein que pega 2 meses e meio de uma economia normal, que vinha se recuperando. Sobre isso aí o Caio, a Margarida vão comentar depois. Mas com um outro período, os últimos 15 dias de março, que é o período da pandemia. Houve uma ruptura. Atualmente, a situação da economia nada tem a ver com a economia pré-meados de março. Então, agora, quanto aos números em si, essa queda de 1,5% foi muito próxima daquilo que nós já vínhamos projetando. Algumas semanas atrás, nós já divulgamos as nossas projeções para o PIB em 2020. É claro que a gente está chamando de projeção, mas a gente gosta até de usar o termo conjectura, porque ou cenário, porque o grau de imprecisão é muito grande, né, numa situação como a atual. De todo modo, o nosso número para o primeiro trimestre estava muito próximo do que acabou sendo divulgado, esse menos 1,5%. Tanto é que, quando nós introduzimos nas nossas contas os resultados já definitivos do IBGE para o primeiro trimestre, a projeção para o ano não se alterou, ficou em uma queda de 7,6% do PIB, né? Isso aí a gente está divulgando junto com esse podcast, mas a gente vai atualizando à medida em que novos dados forem saindo ao longo do ano, né? Só para dar mais uma informação sobre o que a gente está projetando no momento, a gente está fazendo uma previsão de queda do PIB, que caiu 1,5% no primeiro trimestre. A gente está fazendo uma previsão de queda de 11% no segundo trimestre, que é o momento mais crítico dos efeitos da pandemia sobre a economia. É o momento em que uma parte substancial das atividades econômicas estão fechadas, né, impedidas de operar. E isso atualmente começa a ser flexibilizado nesse mês de junho. Sobre essa questão, a gente vai voltar a tocar no outro podcast, que é o podcast sobre a Covid e a economia. Mas, não havendo uma recidiva, não havendo uma segunda onda importante da epidemia, as nossas estimativas são que o PIB começa a retomar no terceiro trimestre, ganha um pouquinho mais de força no quarto, e chega ao final do ano num nível cerca de 6% abaixo do que estava em 2019. Isso aí sugere que a gente ainda vai precisar, se isso confirmar algo parecido com isso, sugere que a gente ainda vai precisar de mais uns 2 anos, pelo menos, para retornar ao nível de PIB que nós tínhamos em 2019, ou seja, algo que ficou para 2022, 2023. Tá? Então, esses seriam os breves comentários que eu teria a fazer sobre esses resultados do PIB.
Mas eu acho que convém aqui fazer comentários adicionais sobre o que era a economia antes, até para a gente poder pensar também a economia depois. Eu gostaria de ouvir aqui, então, a esse respeito, o Caio, a Margarida, não sei se o Lício... Eu gostaria de falar o seguinte, duas observações pontuais só. A primeira é sobre como é que o PIB vinha no momento que foi atropelado pela pandemia, né, na segunda metade de março. Nós estávamos com uma estimativa de que a taxa de crescimento do PIB, 12 meses contra 12, iria passar de 1,1, que foi a taxa de fechamento nessa métrica em 2019, um crescimento de 1,1, atingiria 1,4 no primeiro trimestre dessa mesma métrica. E, na verdade, o resultado que o IBGE divulgou por conta dessa contração do PIB do primeiro trimestre contra o quarto, é que nessa métrica 12 contra 12, a taxa recuou para 0,9. Então, se compara 0,9, dado oficial, afetado pela pandemia, com a estimativa que nós tínhamos de 1,4. Por trás desse 1,4 tinha um pequeno crescimento no primeiro trimestre, 0,2, ao invés do menos 1,5, né, que foi divulgado para o primeiro trimestre contra o quarto. Esse crescimento de 1,4 estava, na nossa visão, compatível com a nossa expectativa para o ano antes da pandemia, que era um crescimento ao redor de 2%, um crescimento ainda modesto, mas bem melhor que nos anos anteriores. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é o dado que saiu do CAGED, sobre a contratação líquida de empregos formais no país todo, né? E esse dado mostra que até no bimestre de janeiro e fevereiro, portanto, antes da pandemia nos atingir, tinha havido uma contratação líquida de 250 mil pessoas no bimestre, que se compara com uma contratação ao redor, um pouco acima de 200 mil contratos com carteira assinada no mesmo período do ano passado. Então, era um sinal de um início de ano melhor, claramente melhor que do ano anterior. Esse quadro mudou em março e abril, né? Nós tivemos uma perda, por efeito da pandemia, de 1 milhão e 100 mil empregos com carteira no bimestre março e abril. Mas eu queria chamar a atenção que esse resultado seria ainda muito pior, o resultado foi muito negativo, mas seria muito pior se o governo não tivesse tomado medidas, afinal aprovadas pelo Congresso, de tentar preservar empregos através de redução de jornada de trabalho, junto com redução de salário, no caso, com complementação da renda dos trabalhadores com renda mais baixa, abaixo de 3 salários mínimos, através de seguro-desemprego, e idem para a possibilidade de uma suspensão temporária de contratos de trabalho. Essas medidas de redução de jornada e suspensão temporária de contrato de trabalho beneficiaram 8 milhões e 100 mil trabalhadores com carteira. Então, por aí vocês têm uma ideia de que, sem essa medida, muito provavelmente o desemprego, a perda de empregos com carteira seria muitíssimo maior do que esse 1,5 milhão ocorrido. Então, é basicamente isso que eu queria destacar. Bom, não sei se alguém teria mais algum comentário sobre essa questão do PIB. Caso contrário, eu acho... Em relação ao que o Caio colocou, não? Ou seja, destacar que fevereiro é um mês da ruptura, ou seja, existe um mundo até fevereiro e um mundo que vem de março para cá. Ou seja, o que Francisco Eduardo destacou, que existe uma grande incerteza agora sobre o futuro, porque no passado nada nos diz o que vai acontecer. Isso. Em relação ao mês de fevereiro que o Caio destacou, a importância do aumento do emprego medido pelo CAGED, não? Os dados, a Margarida pode falar sobre eles, foram importantes, não? Teve um forte aumento do emprego com carteira assinada. Só em fevereiro foram 188 mil vagas liquidamente criadas de emprego de boa qualidade, com emprego formal, né? Somando com janeiro dá 250 mil no bimestre.
Mil, Ou seja, 250 mil. É que é bem maior que os 200 mil que e pouquinho ainda a do ano economia passado. estava com um certo Dinamismo, fôlego, né? um certo viés de crescimento, e a pandemia tem mudado o cenário macroeconômico brasileiro. Ok, gente. Então, vamos continuar acompanhando essa questão do nível de atividade, mas eu gostaria agora de introduzir aqui a nossa segunda questão, que é a gente começar a tratar de um tema que vai ser central agora para os próximos meses, para o pós-pandemia, etc. Quer dizer, desde já, na verdade, mas sobretudo pós-pandemia, que é o financiamento desse enorme déficit público, né, do aumento, que a gente tem um aumento de gastos muito grande e uma queda de arrecadação. Como é que isso vai ser financiado? Há toda uma discussão aqui sobre a questão do financiamento via emissão monetária, alguns defendendo, dizendo que tem que fazer alterações para isso. Eu acho que há muita confusão nessa questão. Acho que a gente poderia tentar esclarecer um pouco essa questão aqui e, obviamente, pela centralidade do tema, nós voltaremos e aprofundaremos esse tema em podcast futuro, porque isso aí vai ser realmente um dos problemas da nossa economia. Eu gostaria que, só para refrescar um pouquinho a nossa memória, que, antes da gente entrar nesse tema do financiamento propriamente dito, a Margarida nos recordasse aqui, a Margarida que trata mais dessa questão fiscal no grupo, nos recordasse aqui qual é o tamanho, quanto está se prevendo atualmente, né, de gasto primário, de aumento do gasto primário neste ano de 2020, por conta da pandemia, e o impacto disso no déficit primário, isso aí como porcentagem do PIB, só para a gente ter essa... Então, fala um pouquinho aí do pacote fiscal brasileiro, que é um dos pacotes fiscais mais robustos dentre os países emergentes e também dentre os países mais desenvolvidos. Está batendo quase 6% do PIB o pacote fiscal, que tem duas vertentes, aumento de gasto e adiamento de impostos, né? Então, isso é um pacote que nos coloca no topo, como a gente já vem discutindo, mas o lado bom, mas, claro, tem o lado ruim da história, é que vai aumentar muito o nosso déficit primário. Então, as perspectivas hoje são que o nosso déficit primário pode chegar a 10%, 12% do PIB, dependendo aí da extensão dessas medidas, que elas agora estão começando a expirar. Quer dizer, os 2 meses já se passaram, né? Então, na verdade, a grande discussão agora é quanto tempo mais e quais medidas serão estendidas, em que proporções e qual for. Mas o fato Margarida, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver, na semana passada o Ministério da Economia se pronunciou sobre isso, atualizando números e saiu com grande destaque na imprensa que, mesmo sem medidas adicionais, o déficit primário já passaria de 9% do PIB, sem medidas adicionais. E a dívida pública PIB passaria de 93%. Isso são dados oficiais. Como medidas adicionais serão incontornáveis, a gente não sabe a extensão delas, então estamos caminhando para esse cenário que você comentou aí, de um déficit primário superior, certamente superior a 10% do PIB. Superior, podendo ser... Há estimativas que ele possa chegar a 14%, 15%, e não são tão realistas assim. Sem contabilizar o resultado que interessa, que é o resultado fiscal, que inclui o pagamento de juros, né? Agora, o chamado déficit nominal. A nossa dívida pública PIB, dependendo aí do cenário também, ela pode chegar a 100% do PIB já este ano. Ano passado ela fechou em 75,8% do PIB, então é um aumento que a gente nunca viu na história brasileira nem internacional, um aumento de dívida em um ano dessa proporção. Então, dentro desse contexto, qual é a grande questão que se segue? Como financiar isso? Né? A gente tem aí um financiamento clássico da dívida pública, que é via colocação de títulos públicos. Mas é claro que quando você tem um crescimento dessa dívida e desse déficit, dessas proporções, e uma economia
com muitíssimas incertezas, fica muito difícil garantir que a colocação líquida de títulos públicos vai ser capaz de financiar as necessidades do setor público, né? Por quê? Primeiro, pelo aumento da dívida e o risco que isso implica. E segundo, é uma economia que está com muitas incertezas. Aí, para onde vai o PIB, para onde ela vai, quais são as empresas que vão fechar, quais são os setores que vão, de fato, conseguir sobreviver, a gente não sabe. Então, garantir esse financiamento do déficit público e da dívida, a rolagem da dívida via o mecanismo clássico previsto na literatura, não dá para a gente confiar nisso, né? Então, aí começou a discussão. Bom, qual é a segunda maneira de financiar o déficit público que não seja via colocação de títulos? Via emissão de moeda. E aí a confusão é enorme. Primeira coisa a esclarecer. A nossa Constituição Federal veta, não permite que o Banco Central compre títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional no mercado primário. Então, isto está proibido. Então, não é disso que a gente está falando quando se discute financiamento monetário. Por quê? Porque todas as PECs que foram votadas no coronavírus, nenhuma delas eliminou, mudou essa regra constitucional. Tá? Então, quando se fala de financiamento monetário, está se falando de uma outra coisa. No caso brasileiro, significa o Tesouro Nacional tem um colchão de liquidez, tem a chamada conta única do Tesouro Nacional, e ela hoje tem em torno de 1,2 trilhão de reais, e ela é um estoque que veio sendo composto ao longo de muitos anos a partir de recursos que são vinculados a determinados gastos. Então, eles só podem ser usados para aqueles fins. Por exemplo, os fundos constitucionais. Então, só uma PEC que altere isso pode garantir que esse recurso que está vinculado fique desvinculado. Segundo, resultados do Banco Central. No passado, esses resultados foram muito grandes por uma lei que foi votada em 2008, permitindo que a valorização das reservas internacionais que estão na mão do Banco Central fossem transferidas ao Tesouro Nacional de uma forma unilateral. Não vou me estender muito nisso, mas isso engordou muito essa conta de 2008 para cá. E o terceiro mecanismo aí que engorda essa conta única do Tesouro são colocações líquidas de títulos públicos pelo Tesouro Nacional acima daquilo que ele precisa para se financiar. Isso vai se acumulando ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de financiamento monetário, a gente está falando da possibilidade do Tesouro Nacional usar esta conta única do Tesouro. Mas essa conta única do Tesouro, quando usada, ela já implica em aumento de moeda. Por quê? Porque o depósito do Tesouro Nacional, essa conta única do Tesouro Nacional, está depositada no Banco Central. Então, por definição, quando sai moeda do Banco Central e vai para o mercado, aumentou a emissão de moeda. Houve uma emissão de moeda que terá que ser esterilizada pelo Banco Central, terá que ser neutralizada pelo Banco Central com as chamadas operações compromissadas, porque senão a meta Selic ela não é atingida. A meta, a Selic efetiva tende a ser menor que a meta e isso vai gerar impactos inflacionários. Então, na verdade, essa emissão de moeda que tanto se fala, ela tem muitas vertentes aí, mas no caso brasileiro, através de uma série de dispositivos legais, que é a figura dos créditos extraordinários, tudo dentro da lei. Não tem pedalada, não tem falcatrua contábil, não tem nada disso. Tudo dentro da lei é permitido ao Tesouro Nacional se financiar, no fundo, emitindo moeda. E aí não tem o Banco Central na história. Né? Tem o Banco Central na medida em que o depósito dessa conta única do Tesouro está no Banco Central, mas não tem a figura do Banco Central. O Banco Central vai aparecer mais lá na frente quando ele tem que drenar esses recursos para si. Por quê? Porque houve uma emissão de moeda a partir do uso desta conta única do Tesouro Nacional. Então, era isso que eu queria, por hora, esclarecer. Não sei se o Caio, Francisco Eduardo, Lixa, tem algum comentário aí adicional. Só diria o seguinte, Margarida, quer dizer, você explicou bem aí o mecanismo, né? Quer dizer, se o Banco Central não fizer
o enxugamento dessa liquidez, dessa emissão monetária que foi feita utilizando a conta única, aí teremos, de fato, um financiamento por emissão monetária. O quanto isso vai ser possível é que é uma questão, porque nós estamos, como você bem colocou, num sistema de metas inflacionárias, onde tem uma meta para a taxa de juros. Se o Banco Central não esterilizar e a taxa de juros começar a cair, ele é obrigado a esterilizar. Ele é obrigado a esterilizar. Então, depende o financiamento monetário, no fundo, implica em aumento de dívida pública, lá na frente. Agora, o fato é que hoje está havendo, quando a gente olha as estatísticas aí, está havendo, de fato, uma expansão monetária, ou seja, o Banco Central não está indo lá e colocando tudo que seria necessário para evitar essa expansão monetária. Ela está crescendo bem mais quando a gente olha em termos que a gente chama de sazonais, né? Comparando com o ano passado, está havendo uma... Está sendo compatível com a Selic efetiva. Por enquanto, então, a base monetária está aumentando, não? Ou seja, temos no mês de março e abril a base monetária crescendo de forma atípica. Tá? Isso se corresponde também com essa expansão do uso da conta única por parte do Tesouro, porque para os analistas também, o que o Tesouro está realizando aparece como uma caixa preta. A gente só vê alguns sinais do que está acontecendo. A expansão da base monetária, o uso da conta única. Tá? Por outro lado, apesar da expansão da base monetária, a Selic efetiva está perto da Selic meta, porque está aumentando a demanda de moeda dos bancos também. Os bancos, por enquanto, estão aceitando aumentar suas reservas bancárias. E o ponto que o Francisco Eduardo destacava, o Margarida destacava, em algum momento, essa demanda, se aumentar muito a base monetária, essa demanda de reserva por parte dos bancos não pode acontecer e, em consequência, vai ter que expandir as operações compromissadas, não? Que é uma dívida de curto prazo. Ok. Eu acho que o Caio tinha uns comentários, mas acho que nós perdemos contato com o Caio. Ele no próximo podcast, então, ele volta a comentar esses temas. Então, ficamos por aqui no nosso podcast de economia desta semana. Não percam também o nosso podcast também de hoje, de terça-feira, sobre os efeitos da pandemia na economia brasileira. Um abraço.